Já tá ok? Vamos. Ok. Então, oficialmente, muito boa noite aos amigos conectados aqui. É uma satisfação poder recebê-los nesse ambiente que também, desde a pandemia, virou um pouco da nossa casa, né? Nós somos amigos de Lebre Sul, nos reunimos mensalmente, tradicionalmente aqui em Novo Hamburgo. Eu estou em São Leopoldo, mas falo como se fosse aqui do lado, em Novo Hamburgo, que a gente tem palestras mensais para conectar um pouco dessa ideia do Labri, né? Do Labri Brasil e Labri no mundo, né? Labri é um movimento que foi iniciado por Schaefer em 55. Ele tinha questões a, pessoais a se levantar e começou a conectar com várias pessoas a respeito de fazer perguntas honestas para ter respostas sinceras. E até os filhos dele, em idade escolar, começou a conectar com colegas, enfim. E criou-se, então, a primeira casa de Labri, lá na Suíça. Labri, que quer dizer abrigo, né? E nós estamos conectados com esse movimento, né? Aqui no Brasil, nós não somos Labri, né? Nós somos amigos, né? Não somos oficialmente Labri, mas aqui no Brasil temos, em Minas Gerais, uma casa de Labri. E gente que já passou aqui nos Amigos de Labri também, está lá, no Labri Brasil. E também a gente tem o Josué e Lili, que são obreiros do Labri na Inglaterra, que também iniciaram esse movimento aqui. E também o Arthur e a Mica, que foram também da nossa comissão aqui e hoje estão servindo a Deus no Labri, na Holanda. Tem vários Labris espalhados pelo mundo. Então, as nossas conexões mais próximas é Labri Brasil, com o Daniel e a Bruna, que também passaram por aqui. O, o Arthur e a Mica, que recentemente começaram a trabalhar na Holanda, e o a Lili e o Josué, que iniciaram esse movimento do Labri aqui no Sul, né, com os amigos de Labri Sul. Então, novamente, todos bem-vindos. E a gente tem a satisfação de receber novamente Rodomar, que esteve com a gente no ano passado. Ele é teólogo, casado com a Débora, pai da Sofia e do Henrique. Acertei? Bem. Tá com a gente aí para dividir com a gente o Jesus dos Evangelhos, né? Para quem leu a descrição do evento, sabe que no finalzinho ali tem uma série de provocações importantes, perguntas importantes, né? Ele fala assim, afinal, quem é o Jesus dos Evangelhos, né? Da nossa interpretação ou como é que ele é compreendido, né, nessa missão. Então a gente vai ter essa conversa. Tradicionalmente a gente tem a palestra e depois um momento que a gente faz as perguntas e troca ideia, é uma conversa, né? Só que a gente vai ficar devendo aí a comida, né? Que normalmente é a Gislaine e o Roberto que nos recebem lá, sempre tem um, um petiscozinho gostoso para a gente comer no final. E eu tô louco para a gente poder voltar isso presencial para ter esses momentos também. Muito bons, né? Vou pedir então para o Jonas fazer uma breve oração. Se tiver alguma coisa a complementar, então a gente já segue com o Rodomar para poder ouvi-lo a respeito. Obrigado, Kenani. Então, Pai, queremos te agradecer por essa noite, te agradecer pela oportunidade também de nos encontrarmos aqui virtualmente, te agradecer pela vida do Rodomar e pela disponibilidade dele também para trazer a palavra hoje, o estudo nessa noite, e de que o Senhor esteja abençoando ele, Pai. Abençoa ele, abençoa também a vida de cada um, abre os nossos corações também, que possa ser um momento proveitoso e frutífero aqui para conhecer mais daquilo que é a tua vontade para as nossas vidas, Pai. Abençoa essa noite, o nosso encontro, palestra, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, palavra com o Rodomar aí. Beleza, obrigado. Agradeço, né, a oportunidade de estar com vocês de novo, né, com esse grupo que eu também eu tive junto, né, desde o princípio lá com o Josué, nas primeiras conferências. Então, é sempre uma alegria, uma satisfação muito grande poder
compartilhar com vocês. E desde dessa mudança, né, de volta para o Rio Grande do Sul, depois dessa passagem de 6 anos em Curitiba, tenho sempre dito, né, estou à disposição. E, claro, logo depois que nós chegamos aqui, né, em Nova Petrópolis, começou a pandemia, e isso fez com que os encontros presenciais fossem suspensos. Então isso impediu um pouco da gente se conhecer e interagir mais presencialmente, mas eu espero que o mais breve possível, né, nós possamos retomar isso e se encontrar, né? Eu passando, não sei se, acho que no encontro passado, né, no ano passado, eu me apresentei, não sei se tem alguém que não estava, mas já me apresentaram um pouquinho, né? Eu sou capixaba, fiz toda uma transição para o sul, estudando teologia, passei 10 anos no Ministério em Pelotas, voltei para Curitiba, fui diretor de faculdade, professor de teologia, e há 2 anos e quase 2 anos e meio estamos em Nova Petrópolis, onde a minha esposa é pastora da Igreja Luterana. Eu também sou ministro ordenado da Igreja Luterana, da IACLB, mas não estou exercendo ministério atualmente nessa função de pastor ou missionário e tudo mais. Então, mais ou menos resumindo, a história é essa, né? Então vamos para o tema aí. Claro que parece sempre muito pretensioso, né, quando a gente pretende abordar assim Jesus, quem é Jesus, Jesus dos Evangelhos, porque afinal de contas Jesus é muito mais do que uma matéria, né, que a gente oferece como palestra ou como aula, né? Ele é uma pessoa, e Deus, por meio de Jesus e por meio da sua palavra, ele se revela a nós, ele se revela à igreja. E essa revelação, esse conhecimento de Deus por meio de Jesus e da sua palavra revelada, ela é dada à igreja e ela é confirmada pela igreja na comunhão dos santos, né? Na comunhão dessa igreja. Mas a gente sabe que todo o processo histórico envolve uma série de interpretações, de abordagens, de leituras da Escritura e também desse Jesus. E a partir desse desenvolvimento histórico e tudo mais, a gente pode muitas vezes reduzir a nossa percepção de quem é Jesus aos óculos que a própria história vai colocando, né? Ou aqueles condicionamentos dentro dos quais esse Jesus vai sendo colocado. E aí o que muitas vezes pode acontecer é que nós não lemos mais os evangelhos diretamente, mas nós já vamos para os evangelhos com essas viseiras históricas ou que a igreja nos impõe, não imposição no sentido só pejorativo do termo, né? Mas como processo natural humano, né? Nós não temos um acesso, uma capacidade de acesso à totalidade do conhecimento. Então, dentro desses filtros todos que vão ocorrendo, a gente acaba tendo uma experiência com esse conhecimento, com essa revelação de Cristo, que muitas vezes pode inverter a ordem, né? Inverter a ordem em que sentido que eu falo? Em vez de nós partirmos dos evangelhos para poder fazer as leituras históricas, contemporâneas, pessoais, da nossa vida comunitária e tudo mais, da nossa devocional, a gente acaba fazendo o inverso. A gente pega toda essa percepção, todo esse conhecimento que nos condiciona, e aí a gente vai com isso para a escritura, e muitas vezes pode com isso deixar passar algumas coisas, superdimensionar outras, etc. e tal. Quando eu estava pensando sobre esse tema, eu até lembrei um livro que eu já tinha lido há mais tempo, do John Stott, né? Que ele tem um livro que é intitulado Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, que tem um trecho bem pequeno, ele não aprofunda muito, mas ele fala das tentativas de modernizar Jesus, né? Aí ele vai falar do Jesus asceta, o Jesus pálido galileu, aquele Jesus que mal pisa no chão, assim, né? Aquele Jesus transcendental mesmo. Ou Cristo cósmico, né, numa tentativa de tornar esse Jesus palatável a todas as religiões, ou Jesus, o mero mestre moral, ainda um Jesus fundador dos negócios modernos, Jesus coach, economista, socialista, libertário, dá para pensar de diversas formas aí, né? Jesus psicólogo e etc. e tal.
Mas o que me tem desafiado nessa reflexão e tem me ajudado a pensar um pouco sobre Jesus nessa perspectiva dos evangelhos, e eu tenho compartilhado até num grupo de estudos que a gente tem na igreja aqui, tem muito mais a influência de outro anglicano da Terra da Rainha, que é o nosso Novo Testamento Wright, né? O N.T. Wright. O pessoal tem as piadinhas aí, né? Se o N.T. é Novo Testamento, então o pai dele seria o AT, para não perder a piadinha. Então, a minha identificação, ela se dá por dialogar com temas também do meu interesse, porque eu vejo que tem muita coisa interessante quando a gente começa a pensar sobre Jesus para os nossos diálogos igreja e cultura, igreja e política, toda a influência do dualismo grego, platônico, gnóstico na teologia cristã, e a abrangência do senhorio de Cristo, né? E aí a gente pode fazer até uma referência a Abraham Kuyper, né? Que é importante também na tradição de Labrie e tudo mais. A tese do Wright, especialmente eu estou me referindo a esse livro aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Como Deus se tornou rei. Talvez alguém de vocês já conheça, já tenha lido. Alguém conhece esse livro, né? É um dos considerado por muitos um dos melhores livros. Depois eu jogo um link ali no grupo da Amazon dele para vocês terem a referência melhor, se alguém tiver interesse. Mas o que o Wright está dizendo aqui é basicamente o seguinte, que os 4 evangelhos, eles falam muito mais a respeito de Jesus Cristo do que os famosos credos da igreja ou as confissões de fé históricas da igreja procuram resumir. Então, por exemplo, o credo apostólico tem um resumo ali da fé, que é importante, né? Não é desqualificar, mas que eles respondem também a um contexto histórico. Portanto, podemos questionar esse credo, né? Ele não é totalmente inquestionável, ele não é de se jogar fora, obviamente, mas ele não é. Então, ele está dizendo ele não faltam elementos importantes desse Jesus que os evangelhos estão revelando nesses credos, né? Então, o ponto de Wright é de que mesmo a ala da igreja que procura, então, levar Jesus a sério, né, pelo menos da perspectiva de cada um, né, no sentido de, assim, não, nós cremos em Jesus, nós o buscamos nas Escrituras, né, nós acreditamos que estamos fazendo uma leitura bem fundamentada. Então, apesar disso tudo, há sim uma leitura de Jesus que é reducionista, muito mais fruto de uma leitura paulina. E, de novo, isso é ruim? Não. Mas Paulo, veja, ele já faz uma aplicação de muito daquilo que é a fé cristã, do que Jesus veio fazer e tudo mais. Então, a própria reforma, né, a gente vai pegar a partir do meu próprio contexto, né, luterano, né, você tem uma abordagem paulina muito forte. Então, aí Wright ele vai levantar 4 pontos assim que eu quero exatamente pegar esses 4 pontos e compartilhar com vocês, depois a gente pode conversar e vocês podem interagir também e perguntar, né? Ele vai dizer que existem, desses 4 pontos, 2 que a igreja parece que super enfatizou e 2 que ela menosprezou. Então, o primeiro dele, e que seria um ponto bastante negligenciado, é olhar a história que os 4 evangelhos contam e ver ali a representação do ponto culminante da história de Israel, né? O ponto que Israel tem ali em Jesus o seu ápice, né? Então, se nós nos atentarmos, né, se a gente presta atenção à história de Israel no Antigo Testamento, a gente vai perceber que estamos diante de uma história inacabada, né? As coisas não terminam ali depois de Malaquias. Jesus, portanto, ele não deveria ser visto apenas como se fosse assim uma resposta geral ao pecado da humanidade. Então, quando a gente olha para a tradição da igreja, quando a gente olha para os credos em especial, nós não vamos encontrar nenhuma menção, nenhuma relação lá com Israel. Já os evangelhos, quando nós lemos eles com bastante atenção, eles vão revelar que os autores desses evangelhos acharam importante, sim, mostrar que a história de Jesus é a história da longa narrativa judaica, desde aquilo que ocorre lá no Antigo Testamento. Por exemplo, Mateus, né? Mateus começa com a genealogia de Jesus.
Então, o fato de os judeus, lá na época de Jesus, ainda viverem sob domínio estrangeiro, fazia com que muitos entendessem que ainda viviam uma espécie de exílio. Mesmo que eles tivessem já retornado à sua terra, mas havia um império dominante, né? E na época em que Jesus vem, é isso que está acontecendo também, é o Império Romano que está dominando. Por exemplo, Neemias 9:36 mostra um pouco isso, né? Eles se viam como escravos na própria terra. Mateus, assim, quando ele escreve o seu texto, né, quando ele elabora o seu texto, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo mais ou menos assim, em resumo, o seguinte: olha, aí está, é isso que nós estávamos esperando, é esse Messias, é esse Jesus aí. A partir de Abraão, então, Deus constitui o quê? Ele constitui um povo por meio do qual Deus vai redimir a humanidade, né? Deus vai redimir não só a humanidade, mas vai redimir o mundo inteiro. E a concretização disso se dá em Jesus. Marcos, por exemplo, Marcos 1:9 a 11, nós vamos encontrar Jesus sendo batizado no Rio Jordão. O Rio Jordão, que é esse importante marco na história do povo de Israel, que quando eles atravessam lá com Josué, para entrar à terra prometida. E agora Jesus desce também as águas do Jordão, meio que simbolizando ali, né, por meio do batismo, a entrada do novo povo, do povo restaurado de Deus, aquilo que Deus está fazendo por meio de Jesus, que é trazer o reino de Deus, né? Em Lucas, a gente vai ver a preocupação do autor ali de deixar muito claro o cumprimento de antigas promessas das profecias, que é o caso, por exemplo, de Lucas 22:37, Jesus olha ali, está escrito, e ele foi contado com os transgressores. E eu lhe digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. A expectativa ali de muitos são frustradas no que diz respeito ao modo como Jesus cumpre tais promessas, né? Porque a gente sabe que muitos esperavam um tipo de Messias, eles tinham uma determinada expectativa e eles não conseguiam ver essas expectativas pessoais, que muitas vezes estavam equivocadas ou não estavam tão bem enraizadas naquilo que as promessas do Antigo Testamento faziam, e por isso, quando eles olhavam para Jesus, eles se sentiam frustrados. E um exemplo interessante disso acontece naquela caminhada dos discípulos no caminho de Emaús, né? Lá em Lucas 24:25 a 27. Você vê que tem ali 2 discípulos caminhando, né, logo após a ressurreição de Jesus, desanimados, tristes, frustrados, e esses discípulos, a partir do momento em que Jesus se junta a eles na caminhada, eles acabam descobrindo o quê? Um novo jeito de compreender as Escrituras, porque é assim que eles têm o seu entendimento aberto por Jesus. Jesus começa a mostrar para eles como que as coisas deveriam acontecer a partir daquilo que as Escrituras estavam dizendo a respeito de Jesus. E é exatamente isso que Jesus faz. Jesus meio que dá um assim, né? Ah, pô, como vocês são devagar, né? Como vocês demoram a entender. E aí o texto diz: e então, partindo de Moisés, passando pelos profetas, Jesus passa a lhes explicar tudo o que constava nas Escrituras a respeito dele, a respeito de Jesus. Então, era preciso compreender que a vida, a morte e a ressurreição de Jesus representam o ponto culminante da história de Israel. João é a mesma coisa. João ele vai voltar ainda mais na história, né? Ele nos leva até Gênesis, até o relato da criação mesmo, né? Ele começa já dizendo, olha, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Lá em João 1, os primeiros 3 versículos. E não fica por aí, João vai passar pelo Êxodo também. No verso 14, João escreve o seguinte, capítulo 1. Aquele que a palavra tornou-se carne, viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Veja, o texto fala da encarnação, de Deus vindo habitar entre nós. E a palavra original aqui remete diretamente ao tabernáculo de Êxodo, né? Quando Deus pede ao povo para fazer o tabernáculo. A palavra tabernáculo, se a gente fosse olhar ela como um verbo, tabernacular significa exatamente isso, habitar com.
habitar junto, viver com o outro, com você. Então, é claro que nem todos compreenderam isso, né? E João registra isso também no versículo 11, né? Veio para o que era seu, mas os seus não a receberam, ou seja, o próprio povo de Israel, que deveria ser o conhecedor de toda essa tradição, conhecedor de toda essa história, de toda essa expectativa pelo Messias, muitos mesmo entre eles não receberam, não reconheceram. Já aqueles que o receberam, obtiveram o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1:12. João, assim, seguirá destacando a messianidade de Jesus dentro da história de Israel, né? Por exemplo, o verso 45 do primeiro capítulo, Filipe encontra Natanael ali e lhe diz o seguinte: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. O próprio Jesus, né, que várias vezes ele denunciou a maneira como muitos judeus liam as escrituras e como eles tinham dificuldade, não compreendendo quem era o Messias, né? Por exemplo, em João 5:46, né? Jesus diz: se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Então, João relata a maneira incrivelmente escandalosa como Jesus é, sim, o cumprimento das profecias e como os líderes judeus não o viam como tal. Então, era aqui, ó, João 19, 14 e 15, por exemplo, né? Era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: mata, mata, crucificam. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Isso aqui é impressionante, né? Você tem os chefes dos sacerdotes, os líderes, que deveriam ser aqueles que menos se sentiriam inseguros, os que menos demonstrariam titubeios ali para reconhecer que Deus é o Senhor sobre todas as coisas, e eles dizem: não, nós não temos outro rei senão César. Eles estão indo tão contra toda a essência da história, da tradição judaica, do povo de Israel, que eles estão dizendo aqui que esse rei, esse rei de um império que os oprime, que os domina, é de fato rei. Eles estão reconhecendo a legitimidade dele aqui, né? Então, por mais que a constatação de Pilatos fosse irônica, debochada ou coisa desse tipo, ele estava certo em termos daquilo que a história estava revelando. Em que sentido, né? De fato, ali estava o Cordeiro, a raiz de Davi, o tronco de Jessé, o rei tão esperado, está consumado. Em sua morte e ressurreição, Jesus seria entronizado e assumiria seu posto ao lado direito de Deus. A história de Israel cumpre o seu objetivo e agora, por meio dos discípulos de Jesus, pode também frutificar, sendo uma bênção para as nações. Então, para concluir esse primeiro ponto, né? Tudo isso nos ajuda a perceber que o Salvador que nós conhecemos como Jesus é alguém que faz parte de uma história, que tem a ver com a boa criação de Deus, com a história do povo de Israel. Não estamos falando aqui de um Salvador desencarnado, espiritualizado, semelhante a um tipo de gnosticismo que rejeita toda a matéria. Vemos também que devemos valorizar e compreender a história do Antigo Testamento, e sem ela nós não compreenderemos corretamente Jesus, a missão de Deus por meio dele. E o paradoxo é que, embora os judeus esperassem o Messias e as suas escrituras sempre o anunciassem suas promessas, eles não o receberam. Em vez desse povo se firmar na declaração de que nós jamais teremos outro rei a não ser Deus, na hora H eles juram lealdade a César. Então, esse é um ponto interessante aí. Enfim, então, esse primeiro aspecto, né? Os evangelhos apresentam Jesus como o ponto culminante da história de Israel, e esse aspecto é muitas vezes negligenciado pela igreja. A igreja não vê muito Jesus por essa perspectiva. E aí, passando para um segundo aspecto, seria olhar para a história de Jesus como sendo a história do Deus de Israel vindo ao povo conforme ele prometeu. Ok. E aqui
diferentemente do ponto anterior, teria uma forte ênfase e quase que exagerada, né, com distorções, principalmente por parte daquilo que a gente chamaria de uma ala mais conservadora da igreja, que se viu numa situação de ter que reagir ao ceticismo do iluminismo, aquilo que depois veio a ser chamado de teologia liberal, né? Então, é verdade, né? Sim, a história de Jesus é a história de Deus, a história do Deus encarnado, mas de qual Deus os evangelistas estão falando? O que exatamente Deus está fazendo por meio desse processo de encarnação em Jesus? Será que o Deus da imaginação ocidental é o mesmo Deus de Israel, que fez promessas e disse que faria certas coisas bem específicas, como, por exemplo, estabelecer o seu governo? Porque é isso que os evangelhos parecem estar dizendo. O Jesus, o qual a maioria dos evangélicos, né, o povo cristão, os evangélicos, conhece, parece, muitas vezes, resultado de uma leitura bíblica que salta de Gênesis 3, ignora todo o Antigo Testamento e já pula lá para o Novo Testamento, né? Dá ênfase particularmente, de novo, à teologia paulina. A impressão a que isso leva é que nós apresentamos muito mais um Jesus de uma teologia sistemática, como um conjunto de ideias, de doutrinas e tudo mais, do que uma pessoa que realmente se encarnou, que viveu de forma encarnada dentro de um período da história e que estava fazendo algo de concreto dentro da história e que atinge toda a criação de Deus, toda a humanidade. Então, é quase que aquela ideia assim, né? Como Deus falhou em seu plano com Israel, Jesus seria uma espécie de plano B, né? A partir desse entendimento, ninguém mais precisa se preocupar com as antigas leis obsoletas lá do Antigo Testamento, basta crer em Jesus para garantir a salvação e está tudo certo. Então, você tem aquele evangelismo mais tete a tete, individualista, você entendeu o plano da salvação, você aceita Jesus, você está salvo, e agora a gente vive aqui meio que enrolando, dando um tempo até Jesus voltar para então viver a verdadeira vida, a glória e tudo mais. Porém, há sim toda uma trajetória anterior e que envolve a história de Deus e Abraão, bem como uma promessa de redenção que nós não podemos ignorar, né? Estudiosos, missiólogos sempre vão enfatizar, principalmente Gênesis 12, né, o chamado, a promessa e o mandato a Abraão ali como fundamentalmente importante, fazendo com que se traga o tema da redenção dentro daquilo que muitas vezes se chama do tripé ou da tríade temática da cosmovisão cristã, né, criação, queda e redenção, não no sentido de Gênesis 1, 2 e 3, e aí pula para o Novo Testamento, mas não, o processo da redenção já está iniciado, sim, também em Gênesis. Então, o relato da criação ele pode ser lido como a história do verdadeiro Deus criando um templo para si. Então, o mundo que Deus cria é uma espécie de templo onde este Deus deseja habitar. A terra ou a criação de Deus são essa morada de Deus. E nós sabemos que, ao longo da história, os templos, né, que os seres humanos eles constroem, sempre receberam a imagem de alguma divindade, conforme a crença, então, daquelas pessoas, daqueles grupos. No caso da criação de Deus, também há uma imagem, e essa imagem é o próprio ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. A partir disso, toda uma proibição às questões idolátricas, né, de idolatria, porque uma vez que você faz uma imagem de Deus, você está não apenas negando Deus, mas negando a si mesmo, na medida em que você é essa imagem que Deus já colocou na sua criação, no seu templo, né? Então, com a queda e o pecado, as coisas se desvirtuam, mas Deus ele não vai abandonar a sua criação, ele procura deixar claro as suas intenções de redenção e de que ele deseja que os seres humanos continuem percebendo esse seu propósito, o propósito divino de estar com a sua criação, de estar em sua morada. Deus acompanha o seu povo, por exemplo, na saída do Egito, transmite a esse povo a mensagem de que deseja habitar entre eles, ordenando ali a construção do tabernáculo, como foi mencionado anteriormente também.
Então, a história do Antigo Testamento narra a intenção de Deus de habitar com o seu povo. E isso fica evidente no relato da criação, na orientação para a construção do tabernáculo e depois também na construção do templo. Houve, porém, um longo período em que o povo ele sentiu que parece que Deus tinha realmente abandonado. Eles não viam mais sinal da presença de Deus. Os sacerdotes se tornaram negligentes, o povo parecia ter que se contentar com reis pagãos, impérios estrangeiros. E diante desse contexto vai crescendo essa expectativa pelo retorno de Javé, né? Pela reconstrução do templo, pelos dias em que Deus finalmente voltaria a habitar com o seu povo. Além, né, assim, além de um Jesus divino, nós somos desafiados a ver nos evangelhos a história de como este Javé, como Deus finalmente retorna para o seu povo. É isso que Jesus representa. É Deus vindo definitivamente habitar com o seu povo. Por mais que muitos achem insuficiente ou até mesmo questionável ver apenas no Evangelho de João argumentos nesse sentido, os outros evangelhos confirmam a mesma coisa em passagens como, por exemplo, no batismo de Jesus. E tudo que acontece a partir daí envolvendo Jesus remete a Israel e a seu povo. O Wright, no livro dele, ele diria que Jesus é a concretização do sonho de Israel, a saber, Deus veio habitar com o seu povo. Quando um judeu, conhecedor da sua tradição, ele via Jesus acalmando o mar, acalmando as tempestades, ele podia imediatamente remeter isso ao Deus Criador e aquilo que eles liam em passagens dos antigos salmos, como, por exemplo, o Salmo 65, 6 e 7, onde nós lemos: Tu que firmaste os montes pela tua força, pelo teu grande poder, tu que acalmas o bramido dos mares, o bramido de suas ondas. Enfim, então, tudo o que pode ser visto em Jesus não se resume a um mero enviado, mais um profeta, nem um apologista provando a existência de Deus, mas é alguém que se encarna, é o próprio Deus vindo pessoalmente. Não é isso que significa a palavra Emanuel também, né? Mateus 1, 22 e 23, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então, esse é basicamente o segundo aspecto, né? A ênfase sempre esteve muito mais nesse Jesus espiritualizado, que veio meramente para responder à questão do pecado e assim salvar almas para o céu, quando na realidade os evangelistas estão falando muito mais, né, de um Deus que vem habitar com o seu povo. Vamos para o terceiro ponto: o texto dos evangelhos tomados com meras reflexões da igreja primitiva. Não haveria uma história de Jesus como sendo a história de Deus. Aqui, a gente está falando do famoso Jesus da fé, né? A erudição bíblica moderna que deu muita ênfase a esse aspecto. E, claro, a gente sempre está falando de modo muito genérico, né? Muito aberto, e aí, dependendo do segmento cristão, evangélico, principalmente falando do Brasil, essas coisas mudam, ora porque se encontra uma ênfase maior, ora porque não se encontra, muitas vezes, até mesmo ênfase nenhuma nisso. Mas é importante porque influenciou muito, né, especialmente a Europa, Estados Unidos e algumas alas do Brasil também. Aqui os evangelhos não passam de reflexões da igreja primitiva, então você não vai tomar isso como história, né? Não seriam narrativas ou relatos relacionados a uma história de Jesus. Os evangelhos seriam muito mais uma projeção da fé daqueles primeiros cristãos, né? Então, a maioria das palavras atribuídas a Jesus, isso aí não passa de dizeres dos profetas que aqueles primeiros cristãos lá atribuíram a Jesus depois. A história de Jesus é fictícia, esse negócio de ressurreição, milagres, coisas desse tipo, todo mundo sabe que isso não existe, né? Logo, vamos mais devagar. Então, as mentes ilustradas desse racionalismo moderno, elas não poderiam acreditar nessas fábulas, nessas baboseiras religiosas de um mundo que já muito deveria ter sido deixado para trás, né? Esse mundo supersticioso aí das religiões. Né? Ser sofisticado intelectualmente é questionar tudo, é desconstruir tudo e por aí.
Enfim, aqui os evangelhos, então, eles não são relatos históricos, não se preocupam em relatar os fatos como eles realmente ocorreram, mas estão somente declarações codificadas da fé primitiva e tudo mais. Daí pode surgir uma variedade, né, variações, tentativas de ir acomodando as coisas. E uma delas é ver Jesus como um grande mestre moral, porque afinal de contas, não, mas Jesus existiu. Mesmo que a gente tire todos os milagres, todas as coisas transcendentes e tudo mais, e o que sobra? Não, Jesus foi um cara bacana lá, tem os ensinamentos legais e tal, então sobra esse Jesus mestre moral. E tudo isso favorece o quê? No máximo, que vejamos Jesus como uma figura central do contexto do surgimento de uma nova igreja. Mas é que aquele pessoal lá que ficou muito deslumbrado com ele, e tal, e começou a atribuir milagres, acreditava que ele ressuscitou. Isso foi registrado ali pela Bíblia, mas a gente tem que ter isso em conta, né? Não dá para levar tudo tão a sério assim. Então, mas será que isso faz sentido, né? O Wright vai dizer algo mais ou menos na seguinte direção: isso não faz sentido na medida em que, quando Jesus veio, já existia um povo de Deus. Ou seja, o povo de Israel, para voltar aos aspectos anteriores, né, ele é um povo que já tinha a expectativa do Messias, né? O que acontece com Jesus é a renovação desse povo. Então, as promessas de Deus feitas a Abraão, elas são cumpridas em Jesus. Por isso, nós podemos agora falar de um povo de Jesus, né? Então, é muito comum, né, essa menção ao povo de Deus, né? O povo de Israel é o povo de Deus. Então, quem é o povo a partir do Novo Testamento? É a igreja, é o povo de Jesus. E isso leva a toda uma dimensão comunitária da fé. Não se trata apenas de falarmos de um Jesus, mestre da moral, ou fundador de uma nova religiosidade capaz de iluminar indivíduos que decidem seguir uma nova proposta. Todo o ensinamento de Jesus, ele aponta para essa dimensão relacional, comunitária. E é importante dizer aqui que não se trata, então, de ver Jesus só como mais um profeta, fruto restrito ao seu contexto, e, portanto, deve ser lido a partir das experiências somente daqueles primeiros cristãos. Todo o ministério de Jesus, o mandato evangelístico, que aparece claramente ao longo dos evangelhos, especificamente no final de Mateus, tudo isso aponta para uma nova ordem que está surgindo, uma ordem cujo reino que Deus vem inaugurar ali em Jesus pede súditos comprometidos com esse novo rei. Há, portanto, uma missão ampla, universal, colocada a partir da ressurreição de Jesus. Logo, se a ressurreição for uma fábula, for uma historinha, você desmonta praticamente tudo. Então, o que Jesus foi para Israel, os discípulos agora, a igreja, é para o mundo. E Jesus deixa isso muito claro em João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Que sentido faria tudo isso se os fatos históricos não são reais, né? E lembrando, né, N.T. Wright é um dos mais respeitados estudiosos do Novo Testamento da atualidade. Por que nós nos envolveríamos em missões se a igreja não passa de um movimento, fruto de uma fé, de um grupo de pessoas que se deslumbrou com um cara que ensinou umas coisas interessantes numa época e num contexto tão distantes, né? Os evangelhos falam da fundação da igreja, sim, mas essa não é uma história que se encerra nisso. É a história de Jesus, onde as raízes da igreja verdadeiramente se encontram. Mas a igreja, ela não é uma invenção, ela é um povo que já vem, daria para dizer assim, desde Israel, que em Jesus encontra uma renovação e que agora vai extrapolar toda a questão de etnias, cultura, barreiras culturais, geográficas e etc., né? Os outros autores dos evangelhos, né, estava falando de João antes, eles não estavam contando sobre uma experiência que se resumia somente àqueles leitores imediatos lá. Eles estavam contando uma história e estavam conscientes dessa história. Inclusive, Wright ele trata, né, os 4 evangelhos como se fossem 4 mini-biografias de Jesus. Então, nós podemos aqui, né, vocês que me ouvem, cada um de nós poderia, de repente, parar aqui, vamos cada um
vai escrever uma biografia do Guilherme de Carvalho, por exemplo. É óbvio que cada um faria uma abordagem diferente a partir daquilo que conhece. Então, você tem elementos ali que às vezes entram até mesmo em alguns momentos em algum conflito, mas, grosso modo, a essência é preservada, né? Então, os autores dos evangelhos, eles estavam contando sobre... Eles não estavam, melhor dizendo, né? Eles não estavam contando uma história que é meramente uma experiência pessoal de cada um. Eles estavam contando a história de Jesus. Inclusive, eles provavelmente estavam conscientes de que esses textos eles se tornariam documentos-chave no surgimento desse povo renovado de Deus. Os evangelistas, assim, eles estavam cientes de que eles estavam contando a história de como Deus veio ao mundo em Jesus, né, de forma humana, inaugurando o povo renovado de Deus. Então, esse é o terceiro aspecto aí, que, para concluir, daria para dizer assim, esse Jesus abstrato, esse Jesus da fé, sem enraizamento histórico, ele acabou, sim, ganhando, né, espaço na teologia e na igreja, e embora talvez no Brasil não seja uma realidade em todas as denominações e tradições, mas está, sim, presente em vários contextos. E para um último, e com esse, então, finalizando, a história da colisão do reino de Deus com o reino de César. Eu achei muito interessante, muito importante essa reflexão a partir desse ponto, levando em consideração especialmente toda essa celeuma política ideológica que a gente vive, né, no Brasil, e não só, mas que ganhou muita força, né, talvez especialmente a partir de 2013, né? Aqui nós temos um aspecto que é praticamente ignorado por muitos cristãos. Talvez de forma um pouco até surpreendente, né, para alguns. O N.T. Wright, ele faz uma abordagem aqui, ele começa falando, chamando atenção para as forças diabólicas por trás dos poderes das figuras políticas. Eu vou ler uma pequena citação dele aqui. Ele diz o seguinte: nunca devemos imaginar que, ao lidar com forças políticas, chegamos à essência do problema. É apenas quando levamos em consideração a crença dos autores dos evangelhos de que Jesus estava envolvido na batalha final e contra as forças definitivas do mal, que podemos começar a ver como a sua combinação de reino e cruz, e em um aspecto mais amplo de encarnação, reino, cruz e ressurreição, faz sentido. Então, essa famosa batalha espiritual, né, que obviamente tem bastante coisa desvirtuada e tudo mais englobada aí, mas esse é um aspecto importante. E por que importante? Porque na história dos judeus sempre era lembrado, né, Deus sempre era lembrado como Javé, o Deus libertador. Então faz parte da expectativa desse povo que Deus intervém para libertar dos impérios pagãos. Então, a gente pode ver, né, a gente pode ler o Antigo Testamento e isso está muito claro, muito presente. É um Deus que intervém, de fato, na história, né? Então, esse povo tinha vários exemplos dessa ação de Deus em sua história. Sua história é basicamente a história de como Deus confronta e vem confrontando os tiranos do mundo. Logo, a expectativa messiânica incluía o triunfo sobre as nações e as suas divindades. O contexto em que Jesus surge era de dominação do Império Romano, em que César reivindicava não apenas o poder temporal, mas também se colocava como um deus. Um governante assim, imagina, né? Um governante assim jamais veria com bons olhos qualquer pessoa, qualquer outro que se apresentasse como senhor e rei, ou se assemelhasse a uma reivindicação de soberania universal. Então, isso obviamente soaria como ameaçador, como uma ameaça, como uma afronta. Então, todo o drama do povo de Deus se dá em meio ao conflito dos reinos do mundo versus o reino de Deus. Os evangelhos, Lucas em especial, relata já lá no início uma prática muito comum dos impérios dominadores, que era realizar recenseamentos.
com esses recenseamentos, eles queriam fazer várias coisas, mas entre elas, identificar o número de súditos que eles tinham para poderem, por exemplo, recolherem destes também os impostos. E nas ironias maravilhosas, né, de Deus, é um desses decretos de César Augusto que leva um bebê a nascer na cidade onde o filho de Davi deveria nascer, né? E assim nós temos Lucas terminando o relato do seu segundo livro, agora a gente fazendo referência ao livro de Atos. Lá, Lucas relata Paulo, o apóstolo Paulo, no centro desse império, anunciando quem era o verdadeiro Senhor e fazendo isso bem debaixo do nariz de César, conforme Atos 28:31. Outros evangelhos não deixam por menos em sua indicação daquilo que realmente estava acontecendo. Mateus relata o evento em que Herodes, o representante ali, né, do império, ele recebe a notícia do nascimento de um novo rei. E com isso ele fica transtornado e ordena, decreta um infanticídio que lembra aquilo que o faraó fez lá com os israelitas, conforme o relato de Êxodo. Então, para resumir a história, o poder de Roma não consegue impedir os planos divinos e a ressurreição de Jesus acontece apesar dos soldados do império plantados em vigília diante do túmulo. Marcos, por sua vez, né, o outro evangelista, destaca essa colisão, esse choque dos reinos, na passagem que ele fala dos dois irmãos ali, Tiago e João, e eles querendo um lugar especial, né? Eles tinham uma expectativa de reino, eles tinham algo que eles imaginavam de como seria, né? Jesus, de repente, tomaria o poder, destronaria César, e eles vêm com um pedido para Jesus: olha, no teu reino a gente quer pedir um lugar especial, quem sabe um se coloca, né, pode ficar do teu lado direito, outro do teu lado esquerdo, né? Eles querem esses cargos de influência. Aí Jesus diz para eles, entre outras coisas: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, pelo contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Essa é uma palavra de Marcos 10, 42-43. Entre vós não será assim. Tudo isso apenas confirma relatos que vão ecoando lá desde Gênesis. Jesus, assim, não apresenta simplesmente algum tipo de nova teoria política, que é muito mais fruto do Estado moderno, né, do século XVII para cá. Jesus confronta diretamente os poderes de César. Nas palavras de Wright, Deus resgata seu povo do pecado por meio da obra do servo de Isaías, precisamente a fim de estabelecer seu governo, seu tipo diferente de poder em todo o mundo. E, indo adiante nos evangelhos, em João não é diferente, também ali é relatado como os governadores do mundo e seus sistemas, eles serão destruídos, e como pessoas de todo o mundo virão a Jesus, né? João 12:31. A melhor maneira de descrever isso, né, de como isso acontece no mundo, né, com a vinda de Jesus, está nas palavras de Wright, né? Vou ler rapidinho mais uma citação dele aqui. Ele diz o seguinte: Jesus não é mera atração turística para peregrinos verem e se estarrecerem, mas está destinado a ser o verdadeiro líder mundial, dispensando todos os outros impostores com um aceno de mão e convidando pessoas do mundo inteiro a se aproximarem dele e encontrarem nova vida. Para que isso aconteça, porém, ele precisa vencer primeiro o atual governador do mundo. Interessante, né? O contexto das falas de Jesus, também em João 12:20-33, indica uma resposta de Jesus para pessoas gregas, né, que vieram com desejo de verem Jesus. Isso por si só indica um reino que está se expandindo para além dos judeus. Esse confronto com os poderes do mundo fica evidente em passagens também como João 14:30-31, onde Jesus é muito claro: já não lhes falei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, para que o mundo saiba que
amo o Pai que faço o que meu Pai me ordenou. Judas, como indivíduo, e Roma, como poderoso império, portanto, são instrumentos do verdadeiro inimigo que se levanta contra Jesus e o povo de Deus. A morte de Jesus na cruz, porém, significa a derrota dos poderes do mundo. Enfim, o reino de Deus é marcado pela nova justiça, onde os opositores estão vencidos, os usurpadores destituídos. Então, por se tratar de um reino totalmente novo, um presente, uma graça de Deus a este mundo, não basta aos discípulos pegarem em armas, lutarem com as mesmas armas de quem luta pelos reinos que se sucedem neste mundo. Entre vós não será assim. Então, o que Jesus está propondo é algo diferente. Os reinos estabelecidos por meio da luta não representam o reino de Deus que é estabelecido pela verdade. Uma verdade que Pilatos se demonstra incapaz de compreender, né? O que é a verdade? Perguntou Pilatos em João 18:38. Então, no mundo em que filho de Deus significava César, porque isso estava sempre implícito, inclusive cunhado em algumas moedas, era extremamente perigoso sair por aí se auto-intitulando assim, filho de Deus, numa clara manifestação desafiadora ao império, ao imperador. Então, vejam, diante de tudo isso, chama atenção a conduta dos líderes religiosos, que eu já mencionei antes. Eles, talvez cansados de aguardarem a manifestação de Deus, aceitam o governo de César. Enfim, Jesus veio para os seus, mas os seus não reconheceram. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César. Essa foi a resposta dos chefes sacerdotes, João 19:15. Então, pessoal, seja para provocar os judeus como para zombar de Jesus, o que Pilatos parecia não saber é que a placa que ele mandara pregar acima da cabeça de Jesus expressava a verdade, verdade que nem César e seus representantes e nem os líderes judeus estavam discernindo. Sim, ali estava o verdadeiro rei dos judeus, bem como o legítimo soberano sobre o mundo inteiro. Então, 3 frases aqui para considerações finais. Compreender o senhorio de Cristo, portanto, exige um profundo... Vou começar de novo. Aprender o senhorio de Cristo, portanto, exige um aprofundamento na compreensão daquilo que realmente acontece com a vinda de Deus ao mundo na pessoa de Jesus. A segunda frase é uma citação do Rice, 2 linhas. O Deus que se tornou humano em Jesus é o mesmo que, conforme sempre prometera, estava retornando para reivindicar sua soberania sobre o mundo todo. Enfim, o nosso testemunho hoje, então, nós, como igreja, testemunho da igreja, do seguidor de Jesus, é a mensagem de que agora há outro rei, o Rei Jesus. Amém, gente, era isso. Então, podemos abrir aí, se vocês tiverem colocações, perguntas, observações, contribuições, vamos conversar. Perfeito, o Rodomar já fez a ligação, então todo mundo à vontade aí com seus microfones, está aberto esse momento. Legal. Oi, Rodomar, Ed, Opa. tudo bem? Boa noite, tudo certo? Tudo tranquilo. Obrigado pela explanação. Muito legal, muito claro. Deixa eu te fazer uma pergunta e trazer aqui para o diálogo, assim. Uhum. Achei muito interessante quando você mencionou a questão de que o Império Romano, né, e a sua guarda ali não pôde impedir a ressurreição de Jesus e os desígnios aí de Deus, né, os planos de Deus. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre esse diálogo, essa interface, né, a religião cristã e o poder estatal, pensando assim num ano de eleição turbulento, né, bastante já nesses últimos tempos, polarizado. O que a gente
o que que a gente pode aprender, digamos assim, dos evangelhos, dessas narrativas. Como é que tu tem enxergado os princípios da religião cristã por um diálogo saudável com o Império Romano, digamos assim, nesse período de eleição, né? Que dicas que você teria para a gente se preparar melhor para o que vem pela frente? Enfim, acredito que já tenha dado para entender o ponto aí, né? Esse foi, e talvez não só foi vencendo, né, para mim, um ponto muito interessante de reflexão, né, porque, de fato, a gente vê diferentes posturas das pessoas tentando se colocar diante do tema da política de um modo geral. Ganhou espaço, né, ganhou força o tema, a palavra polarização de alguns anos para cá. Independentemente disso, né, nós vamos encontrar pessoas que dizem não, mas a polarização é boa, porque é importante que as pessoas se posicionem e tudo mais. Bom, isso é uma possibilidade, né? Eu acho que em tudo a gente consegue fazer uma leitura da realidade, peneirar, separar e ficar com o que é bom. Isso é bem cristão, né, e tudo mais. Isso é uma coisa. O problema que eu vejo, assim, a partir da minha leitura, é como facilmente essa fala, essa reação dos líderes aqui, dos sacerdotes, quando Pilatos ali diz, não, mas vocês querem que eu crucifique o rei de vocês? Ele diz, não, nós não temos outro rei a não ser César. Então, como é fácil as pessoas, mesmo as que se dizem cristãs, independentemente de religião, transferirmos as nossas esperanças, as nossas expectativas, a nossa redenção, mesmo que a palavra redenção aí ela não seja dita dessa forma, né, mas no sentido de onde está a nossa salvação, ou onde está a minha felicidade, onde está a minha cura, onde estão as respostas para os meus problemas, né? Como facilmente nós acabamos também repetindo o que os líderes ali fazem, né? Que é transferir para essas lideranças temporais que não passam de seres humanos com todas as suas limitações, com todas as suas inclinações também para o mal, para o pecado, a sua incapacidade muitas vezes de resistir à sedução do poder, né, dos cargos, dos títulos, da pompa e circunstância que muitas vezes cercam, né, essas pessoas e esses títulos. Então, facilmente, o povão, nós acabamos também vendo nesses tais uma espécie de Messias, né? A gente esquece que nós já temos rei, que nosso rei é Jesus, e que, nas palavras agora também neotestamentárias, né, nós seríamos aqui embaixadores, né, representantes deste reino, portanto, nosso compromisso e a nossa fidelidade primeira é com este rei, que é o legítimo, verdadeiro rei que já governa, e aí nós comprometemos o nosso testemunho e acabamos, por meio de palavras, por meio de defesas apaixonadas, por meio de manifestações, às vezes, bastante passionais em redes sociais e tudo mais, em discussões familiares, né? Demonstrando que parece que o verdadeiro rei, aquele que ocupa o trono das nossas devoções, não é Jesus, né? É algum outro. Então, acho que aí é que está aí é que a gente discerne, de alguma forma, um pouco essa chamada polarização, né? O que é a polarização, em certo sentido, né? Quando você vai para um extremo. O problema é que a polarização, ela está num extremo, ou ela está em dois extremos, que ambos são problemáticos, né? Na medida em que você simplesmente afirma um ídolo contra outro ídolo, né?
e a antítese diante daquilo que nos é colocado da perspectiva cristã é que todo ídolo ele é problemático na medida em que somente Deus é rei, é Deus, é Senhor de fato, né? Então, assim, dito isto, né, cabe talvez o nosso testemunho, né, em nossos ambientes comunitários, em ajudar as pessoas a entenderem isso, para que elas não embarquem nessa polarização mais negativa, equivocada, ilusória, de muitas vezes achar que porque estão defendendo um lado político ideológico A ou B, elas estejam com isso defendendo a causa de Deus, ou do verdadeiro Deus, né? Então, essa confusão que muitas vezes acontece, que é muito real, na minha opinião, né? A gente percebe isso em torno dos diferentes espectros, né? Se a gente quisesse citar nomes aqui dos dois principais representantes hoje, candidatos, né? Lula e Bolsonaro, você vai mudar a coloração política ideológica, mas você tem, né? Desde dos mais moderados até os mais radicais, nos dois lados, né? E eles não são melhores ou piores, né? Eles, na medida em que isso é levado às últimas consequências, né? Assumido como aquele que de fato pode carregar todas as minhas esperanças por um mundo melhor, eu estou colocando as minhas moedas numa canoa furada, né? Estou colocando a minha esperança numa canoa furada. Os ídolos sempre decepcionam no final. Essa é a única certeza que a gente tem. E aí, acho que até fiz um vídeo aí no meu canal, né, sobre uma série, pensando alguns textos bíblicos, terminando com algumas dicas, né, tentando ser bem prático, principalmente para as pessoas mais comuns, né, que às vezes não são dadas a reflexões assim, mais elaboradas, de que a igreja, porque assim, uma coisa sempre é a igreja orgânica, né? A igreja orgânica é o povo de Deus, é o povo de Jesus, é o povo que crê, né? Mas nós temos, né, essa igreja, ela cria para si uma série de instrumentos e ferramentas que visam ajudar na missão e tudo mais, né? Uma delas é se institucionalizar, né? Então, você tem as denominações, então, luteranismo, presbiterianismo, então são igrejas, né? São frentes missionárias, são ONGs, etc. e tal. Na medida em que essas instituições, inclusive também aquelas pessoas que são investidas de autoridade, né, como pastores, missionários, ordenados, que de tempo integral, então, na medida em que essas figuras e essas instituições, elas são instrumentalizadas, cooptadas política e ideologicamente, eu acho que a igreja perde ou ela compromete a sua voz profética, a sua autonomia de denunciar, né? Porque na medida em que eu me comprometo com um candidato, com uma linha política ideológica partidária muito clara, é inevitável, eu vou ofender alguém, porque eu esqueço que no meu hall de membros, né, na minha comunidade, há uma diversidade de posicionamentos políticos e ideológicos representados ali. E o meu papel ali é de anunciar o evangelho. E o evangelho vai ofender quando a pessoa está em pecado, seja ele com uma coloração ideológica mais de esquerda, ou de direita, ou de centro, seja lá o como dê para classificar essas coisas. Então, existe isenção, existe autonomia total e plena? Não, mas existe a possibilidade de você procurar separar um pouco essas coisas, né? Ou seja, o quanto eu sou totalmente contra, por exemplo, que a igreja ceda o púlpito para político. Eu acho que um político, seja o presidente da República, seja um vereador, seja, né, quem for, quando ele senta no banco da igreja porque ele foi visitar uma igreja ou a igreja no qual ele é membro, ele está ali num culto, a autoridade ali é o pastor. Então ele precisa ouvir a palavra, e essa palavra é para ele, pecador, como é para qualquer outro que está ali, a dona de casa, o pedreiro, o comerciante, o empresário, entendeu?
Então, se a gente não tem um mínimo de clareza, né, com relação a algumas dessas questões, você vai ver aquilo que a gente presencia, né, no Brasil, na política e na igreja brasileira, que é uma grande confusão entre esses papéis, né, e que muitas vezes também, por outro lado, quando se quer defender uma separação entre igreja e Estado, que tem o seu lado racional e aceitável, tem também uma série de equívocos com relação a isso, né? Uma série de dizeres aí, inclusive o Wright, ele aborda isso, né? Ele fala que essa divisão aí, essa diferenciação entre igreja e Estado, que se procura fundamentar muitas vezes por aquela famosa passagem, para alguns um tanto enigmática, de Jesus, né? A Deus o que é de Deus, a César o que é de César, ela está muito enviesada a partir de uma perspectiva do Estado moderno, né? Que Jesus está falando isso num contexto muito diferente. Enfim, falei demais para uma resposta só, mas dá para a gente continuar, vou deixar vocês interagirem aí. Vai lá, Thiago, levantou a mão, contigo. Boa noite. Boa Vocês noite. me ouvem? Estou ouvindo bem. Então, agradeço o professor aí, o pastor, pela excelente explanação do assunto. E eu acho interessante que o senhor falou desses ídolos, né? Lula e Bolsonaro, e são ídolos que a gente... É fácil pensar neles como ídolo por causa dessa questão ideológica e polarizada que o nosso país está passando, que não é de hoje, mas que talvez nos últimos anos, que, enfim, por diversos motivos, o povo tem pensado politicamente, às vezes nem tão pensado assim, mas adotado posturas políticas, e assim tem feito essa polarização mais presente. Mas, ao mesmo tempo, tem o outro lado, né? Que é pegar coisas santas e transformar essas coisas em ídolos. Então, há pessoas que transformam a Bíblia no ídolo dela, outras que pegam o próprio Cristo, que deveria ser o nosso Senhor, nosso Rei, e em vez de se portarem diante dele como Senhor, como Rei, como transformador das nossas vidas, como motivo da nossa adoração, elas pegam esse Deus e transformam ele num ídolo, o adorando de uma forma e tendo uma postura de idolatria diante dele, né? E aí tem as implicações diretas de achar que a teocracia precisa estar no Estado, né? Como a igreja representando tudo, e às vezes é a teocracia só para o outro, né? Porque eu posso viver sobre as minhas próprias premissas, mas o outro tem que viver conforme as premissas de Deus. E aí como é que o senhor vê essa questão assim até do afastamento aí do crente da política, porque acha que esse pensamento de que Deus vai resolver tudo, e de fato ele resolve, mas isso não é um argumento da se desconectar do mundo, né? Porque acha que o Senhor vai, enfim, resolver todos os problemas políticos, quando na realidade nós estamos nesse mundo, inclusive, para pensar politicamente sobre os princípios do reino de Deus, né? E não transformar o próprio Cristo num ídolo e achar que, enfim, nós vamos fechar numa bolha e não vamos ter relação com o restante das pessoas, inclusive incrédulos, né? Nesse processo de participação pública. O que o senhor pensa sobre isso? Não, perfeito, é por aí. O desafio talvez um pouco na direção do que eu já estava dizendo antes, né? Do como que a gente consegue ajudar, né, os nossos amigos, nossos familiares, a nossa igreja, a nossa comunidade de fé, a pensar esses aspectos, talvez de uma perspectiva que até vai ao encontro de algumas coisas que eu disse naquela fala anterior, lá quando nós nos encontramos no ano passado, né, que tem a ver com vocação. É essa perspectiva que eu entendo ser importante, que é a seguinte. Então, eu entendo que se um pastor tem convicção da sua vocação,
Glória a Deus, mete a cara e seja pastor da tua comunidade, porque é isso que essa comunidade precisa. Ela precisa ser pastoreada, ela precisa de alguém que, com ousadia, convicção e muito amor, pregue a palavra, né? Que ele exerça ali o ministério da reconciliação, que ele esteja pastoreando de fato as pessoas. Agora, se você sente o chamado, uma vocação para questões que a gente chamaria de interesses dentro de um âmbito do serviço público, da política, glória a Deus também, mete a cara e faz aquilo que você entende, conforme as suas convicções, ser o mais justo e tudo mais, mas você não vai se tornar um político, se você é um político que é cristão, que governa para a sua igreja, que governa para os seus, que governa para os iguais, né? A partir do momento que você adere ao serviço público, você é alguém chamado a servir de forma ampla. E aí, isso é muito cristão, isso é muito bíblico, né? Porque é isso que Deus está fazendo lá com Abraão, quando ele diz, você será uma bênção para as nações. E as nações são as nações todas as nações pagãs, as nações não israelitas, e Jesus vem confirmar isso, o apóstolo Paulo é o apóstolo para os gentios, por quê? Porque, em essência, o que está se expressando aí é esse desejo de Deus, por meio do seu povo, abençoar a todo o mundo. Então, veja como o privilégio de você, como cristão, independente da área, de ser uma bênção para as pessoas, não no sentido agora, de novo, de voltar ao gueto, de voltar à bolha, de apenas voltar-se para si, do nós contra eles e tudo mais, mas, de fato, de poder desenvolver políticas públicas que sejam bênção para toda a cidade, para todo o estado, para toda uma nação e tudo mais. Então, a partir do momento em que há convicção de vocação, de chamado, a gente evitaria um pouco essas confusões, né? Então, você, como pastor, tem a sua vocação, que é legítima, que é uma bênção para as pessoas, e como político, a mesma coisa, né? Agora, falta bastante dessa clareza, né? E aí você tem, por causa das diversas confusões, do mau testemunho de tantos, aqueles que adotam essa postura, né? Não, né? Ou é uma coisa ou é outra. Eu conheço pessoas que, porque assim, eu sou luterano, sou da SLB. Na SLB, a gente tem de tudo um pouco, né? Você tem, de fato, muitos que instrumentalizam o púlpito, a igreja politicamente, mesmo que não deem muitas vezes o microfone para um político, mas a própria pessoa já aderiu a um sistema político-ideológico de forma tão comprometida que isso toda hora é colocado, né, nos discursos e tudo mais. E aí você tem a reação daqueles que vão dizer, não, política não se mete, não se fala e tal, política é só da porta para fora e tudo mais. Então, tentando essa divisão assim bem clara, bem radical, que também não funciona, não é possível. Então, é ruim isso, né? E, ao mesmo tempo, o desafio continua. O desafio é muito esse trabalho muito de formiguinha, que é meio frustrante para alguns, né? Porque às vezes as pessoas esperam da liderança, dos pastores, aquela, como é que se diz aqui no Sul, né? Que se você coloca finque o facão no toco e, e diga, é isso, daqui para lá é uma coisa, para lá. Mas não é, né? A sociedade, as pessoas, nós somos muito complexos, né? E isso precisa ser respeitado, isso precisa ser considerado, precisa ser levado em consideração. O ensino nesse processo é muito importante, né? Acho que é por aí. Eu vou aproveitar a carona, então, e te agradecer, Rodomar, da palestra. E tem tantas coisas que eu queria te perguntar, mas uma especial, assim. Ah, eu estava pensando nessa tua abordagem quando falou, assim, do jeito de ler com o óculos de Paulo, né? Paulo vinha de uma tradição judaica bem comprometida, enfim, toda essa questão, né? Eu queria saber se exatamente é o nosso jeito de ler, ou se Paulo, por alguma outra razão, na tua visão, ele escolhe falar de alguns assuntos específicos
pela questão de momento dele, né? Uhum. Como é que se dá essa tensão, sabendo que ele já tinha esse background judaico, e daí eu fiquei pensando assim, tá, qual que seria a percepção do Rodomar quando ele sublinha isso que o Wright falou, enfim, ou é mais ou menos uma ideia de ler com óculos gregos, então, as coisas. Então, sei lá, tá mais em Tomás de Aquino, tá mais nesses caras aí. Queria Uhum. ver contigo, me ajudar a limpar essa lente aí, me Uhum. focar nessa leitura, assim, o que que tu pode nos ajudar nesse aspecto. Primeiro eu confesso que essa não é tanto assim o meu grande ponto, né? Eu pesquiso mais, eu gosto de fazer meu grande foco de pesquisa bíblica de momento, assim, tem sido essa relação do Antigo com o Novo Testamento a partir dos Evangelhos, né? Mas eu acho que a crítica que se faz e que tem uma legitimidade e que obviamente não desqualifica Paulo nem nada do que ele escreve, é que a igreja, ao longo da história, ela foi se tornando muito sistemática na sua relação com Jesus e com a fé, né? E não, de novo, não é que isso por si só seja ruim, mas na medida em que isso substitui a tua relação com o Deus revelado, com o Cristo, pessoa, né? Você corre o risco de racionalizar a fé, de torná-la distante, muitas vezes, das próprias pessoas, porque você torna ela uma matéria acadêmica, uma matéria abstrata, né? Um conteúdo, sei lá, de doutrinas, de dogmas e tudo mais. Então, acho que esse é um pouco o ponto. E aí, Paulo, ele obviamente, né, ele escreve cartas, basicamente, né? Os textos dele são cartas. E é claro que ele está sempre respondendo a uma demanda nesse sentido, né? Uma demanda levantada por comunidades, por igrejas, que em muitos casos ele mesmo plantou e tudo mais, mas é interessante até pensar hoje, né, como que se daria isso, né? Você sai por aí, passa um mês, mesmo que você passe um ano ou dois num lugar e assim de forma bastante pensando que você chega numa cidade onde pessoas não têm, né, elas não são de igreja, elas não são cristãs. Aí você fala ali da fé, fala de Jesus, apresenta Jesus para as pessoas e depois você vai embora, deixa aquele pessoal lá, né? Então, você pensar isso hoje em igrejas centenárias, como nós temos hoje, e ainda assim acontece uma série de confusão, de problema, né? Imagina uma igreja recém-começada, né? Então, Paulo está ali lidando com os coríntios, né? Que estão cheios de problema, de pessoal contestando o próprio Paulo, a autoridade dele. Então, ele está respondendo essas demandas, esses problemas que estão sendo trazidos ali, né? E talvez quando a gente faz uma leitura, ou quando a história faz uma leitura de olhar muito para Paulo, você começa a teologizar, né? Você começa a fazer teologia. Eu tenho aqui, né, entre os meus livros, teologias sistemáticas, que normalmente são calhamaços enormes, né, livros grossos, em mais de um volume, muitas vezes, né, que são uma bênção para a igreja e tudo mais, mas se eles forem tomados como a última palavra, ou como uma verdade absoluta, ou como dogmas fechados, a gente sempre vai perder, né? A gente sempre vai perder, porque o Espírito de Deus, ele é um Espírito que é renovador e que nos encontra, todos nós, sempre num momento muito próprio de cada um, né? A gente mesmo conversava aqui um pouco antes da gente entrar, né, sobre filhos, né? Eu tenho os filhos numa determinada fase já de pré-adolescência, você está começando aí com filhos pequenos, então cada um de nós está no momento, e quando a gente lê a palavra, né, quando a gente se coloca diante da palavra diretamente, né, a gente vê isso, né? Eu comecei no ministério em 2003 pregando, então eu olho muitos daqueles textos hoje, eu diria diferente algumas coisas. Por quê? Não porque aquilo lá está totalmente errado, mas Deus foi acrescentando na minha vida, tanto na minha história pessoal, quanto na maneira como agora ele revela a partir de um texto idêntico, mais coisas que antes eu não via. Então, a palavra ela é muito viva, e quando nós fazemos dessa palavra matéria de teologia sistemática, isso tem a sua importância, ajuda, ensina na questão da apologética e tudo mais,
mas a gente precisa manter sempre a clareza de que a palavra de Deus, ela não pode ser acorrentada ou encaixotada nessas teologias sistemáticas, no sentido de que agora é quase que substitui a revelação, né? Então, acho que é um pouco nesse sentido, assim, que também o próprio Wright tenta trazer, né? E, assim, tem outras pessoas hoje procurando resgatar um pouco essa leitura das escrituras, né? De uma abordagem mais... de olhar essa abordagem mais narrativa, de que a escritura, ela traz uma grande narrativa, embora tenha ali diferentes estilos com que diferentes autores trouxeram os textos, mas existe uma história que está sendo contada, né? E a gente olhar para isso, para essa história, como uma história que, lá no frigir dos ovos, no final das contas, nos inclui nela. Nós estamos juntos, nós fazemos parte dessa história, né? Como olhar para Atos agora, quem eu lembro agora que fala isso em algum livro, acho que é o Michael Gurrin, né? Ele diz que Atos é uma história inacabada, porque ela continua com a igreja até os nossos dias, né? Não sei se respondi, mas é por aí. Acho que tu pegou um gancho legal, Rodomar, até aproveitar para comentar uma coisa que me chamou a atenção até um tempo atrás. Eu sempre pensava, quando eu lia, por exemplo, eu pegava Romanos lá, aquele texto denso, assim, cheio de, né, detalhes, enfim, e eu pensava como a gente escreve hoje, né? Quando tu vai escrever um texto, tu fica pensando nas palavras, como encaixar, revisa o texto, e aí eu vou ler lá e o pessoal comenta, não, Paulo era um péssimo escritor, né? Ele tinha dificuldade para escrever, então ele ditava as cartas dele para alguém que escrevia, né? Então, uma das versões, né? Então, isso me chamou a atenção, assim, porque eu olhava, mas aquilo... Eu lia pensando como a gente faz hoje, né? E a construção era bem diferente. E eu acho interessante esse gancho que tu comentou mesmo, porque é um grande desafio que Labri mesmo tem, né? E que a gente tenta aqui também, de alguma forma, colocar de conversar com a nossa geração também, né? De ver quais são os desafios e qual a forma como a gente vê as coisas hoje, né? Porque realmente naquela época que Paulo saiu e foi lá para Corinto, foi lá para outros lugares, era uma geração diferente, as pessoas tinham uma realidade diferente, né? E o nosso desafio mesmo é entender o que é a mensagem de Jesus e passar para a nossa geração mesmo, poder viver isso hoje, né? Então, isso é algo que a gente também tem que ter e exige também uma flexibilidade nossa, assim, um certo sentido de não ficar tão preso a fórmulas, a padrões, a regras, enfim, e saber discernir o que é importante de fato. É um Sim. desafio. É aquilo, né? A gente corre o risco de dar respostas para perguntas que não estão sendo feitas, né? Quando a gente abre mão dessa leitura de realidade e fica só no texto ou nas teologias herdadas, né? Inclusive, a provocação do Stott, nesse livro que eu citei ali no começo, né? Ouça o Espírito, ouça o Mundo, ele está dizendo exatamente isso, esse grande ponto dele, né? Que a gente precisa fazer a exegese cultural, a leitura daquilo que está acontecendo, ao mesmo tempo que você se aprofunda na revelação bíblica para que você consiga fazer esse diálogo, né? Você consiga dar razão da esperança que há em você de forma relevante, né? Se mais alguém vai querer fazer algum comentário, senão acho que depois até ia dizer para não esquecer, né, o Domar, para tu poder fazer a divulgação também do teu canal, do teu trabalho aí, que eu acho que é Tá? um espaço que dá para aproveitar aí para o pessoal que não conhece, né? Ok. Bom, se alguém tiver mais alguma coisa, né, fica à vontade, enquanto que vai pensando aí. Eu tenho, de fato, ali no YouTube um canal, que o nome do canal é Teologia Missional. Agora eu estou começando a divulgar algumas coisas da teologia de Lutero mesmo, né, que também é bastante desconhecido. É interessante, né, conversando com a pessoa esses dias, até do Rio de Janeiro também,
que é cristã e tudo, participa de uma igreja, mas que, assim, fiquei surpreso, né? Porque, de fato, para essa pessoa, Lutero era um total desconhecido, né? E, de novo, não tem nenhuma coisa de idolatrar ninguém, né? Eu até sempre brinco, né, que eu sou luterano, mas eu li e escrevi mais sobre Calvino do que sobre Lutero, porque eu acho que todos os vultos históricos tiveram as suas contribuições, assim como também as suas limitações, os seus erros e tudo mais. Isso é muito bem resolvido para mim. Mas, assim, de apresentar um pouco, né, de algumas coisas que, apesar de ter uma vasta tradução de obras de Lutero, né, as obras selecionadas, que são, acho que já 13 volumes publicados, mas ele está muito restrito a esse ambiente mais, quase que daria para dizer, acadêmico, né, ou de um grupo muito seleto de ministros mesmo, e não está tão popularizado, embora a gente tenha filmes, tenha já no YouTube mesmo vai encontrar muita coisa, né? Mas querendo dar também um pouco de contribuição, estou começando uma série, mas eu falo de vários temas ali, bíblico, cristãos, políticos e tudo mais. Então, se alguém quiser pesquisar depois, Teologia Missional, também tem uma página com esse mesmo título no Instagram e no Facebook. E meu nome também, né, me acha aí no Twitter, nas redes sociais em geral. Legal, valeu. Alguém colocou aí que está inscrito, alguma coisa assim. Obrigado. O Jean e o Thiago se manifestaram, né? Thiago... Eu faço a coisa bem, de uma forma bem artesanal, sem grande divulgação, até para um registro também, né? Porque na medida que eu construo alguma reflexão e tal, vou aproveito e gravo isso e deixo lá, né? Então tá à disposição. Então o crescimento lá de inscritos ou coisa assim acontece de forma bem orgânica, natural, sem não trabalho por isso, né? Assim, não tenho grande foco nisso, né? O marketing não é muito meu foco, o meu forte, né? Mas enfim. Muito bem, muito bem. Eu estava esperando a pergunta do Jean aí, que é um cara fora da curva aqui, mas acho que ele está bem quieto hoje, né? O Jean. Grande amigo, grande amigo. Satisfação tê-lo aqui também. Pessoal, se não tiver mais nenhuma questão, vamos agradecer, então, Rodomar, pela tua disponibilidade, a tua disposição, a tua gentileza de estar com a gente de novo. A gente tinha planos aí para ter esse dia como nossa retomada do encontro presencial. Por circunstâncias não foi possível, mas a gente está ansioso de alguma forma, né? Esperançoso, né? Não ansioso de poder se encontrar pessoalmente aí em breve, né? Tu tem sido muito generoso conosco, com as tuas falas e com a tua caminhada. E reforço aqui o meu agradecimento em nome de toda a comissão dos Amigos do Lebresul, pela tua pessoa, pela tua família, pelo aquilo que tu também representa, não somente para a gente agora, mas historicamente, né, desde a caminhada com Josué. Então, te ter aqui por perto também é uma reconexão histórica, né, da nossa identidade enquanto amigos de Labri, enfim. Sim. Que Deus te abençoe e te recompense por toda a tua abertura e toda a teu carinho que tu tem com a gente, né? Então, quero expressar em palavras e eu queria até te dar um abraço, né? Mas vamos agendar esse abraço aí. Legal, a Gislaine está mandando a mensagem também. Obrigado, Gislaine, Roberto, um abraço para vocês. Agradeço sempre a oportunidade, estou sempre à disposição, também espero ansiosamente a chance de recomeçarmos aí, né, os trabalhos e poder participar, quem sabe, com mais presença mesmo, né, dos eventos e tudo mais. Coloco, inclusive, falei isso quando o José passou aqui, na última estada dele aqui no Brasil, ele veio aqui em casa um pouquinho, a gente conversou, eu falei, né, e reitero, abro isso para vocês, para o grupo, né, aqui a casa também está aberta, né, Gislaine, tem mais uma garagem aqui, grande, para a gente poder
conversar, se for o caso, né? Se acharem conveniente, interessante em algum momento, né? Está totalmente à disposição mesmo. E hoje a gente tinha combinado aí, né? O Ed, a gente tinha conversado até de rolar, de repente, uma carona, alguma coisa assim, de ir junto, mas depois, infelizmente, ainda se achou por bem não recomeçar e tudo mais, que, por um lado, até para mim também foi interessante, porque de ontem para hoje comecei a sentir uns sintomas estranhos aí, garganta e tal, então acabou vindo a calhar, né? Mas, de toda forma, a gente todos querem, desejamos, né? Que essa fase passe o quanto antes, porque é de nós, é do ser humano, a gente quer se encontrar, a gente quer se falar, a gente quer se abraçar, a gente quer estar junto, né? Então, isso é muito legal. E, então é isso, agradeço mesmo e estou à disposição sempre, né? Às vezes, eu tenho uma característica, uma personalidade mais na minha, né? Mais discreta, né? Mas isso não significa que eu esteja ausente ou indiferente, né? Então, querendo aí, pô, qual o teu contato? Dá para passar teu WhatsApp, podemos falar totalmente à disposição de todos vocês para qualquer coisa. Excelente, excelente. Obrigado mais uma vez, Rodomar. E assim, ó, quem acompanhou a gente aqui ao vivo ou está vendo essa gravação pelo nosso canal do YouTube, Amigos de Labresul, não se esqueça, se inscreva também no canal do Rodomar e fique atento às nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, e também na nossa lista de e-mails, os nossos próximos encontros, né, as atividades que serão realizadas agora no segundo semestre, tá bom? Deixa o nosso agradecimento. Não sei se alguém da comissão quer fechar com mais uma palavra, mas agradeço a presença de todos e uma boa noite. Obrigado, Boa boa noite noite, a querido. todos. Obrigada. Valeu, boa Beijo noite a na todos. família.